Vamos ler o texto dessa noite. Nós temos falado já 2 semanas que passaram. Nós temos fortalecidos para um tempo difícil. Como que a gente pode ser fortalecido? Estamos tocando em assuntos, tocando em aspectos que vão nos fortalecer para tempos difíceis, porque nós sabemos que à medida em que se aproxima o tempo da igreja ser arrebatada, a Bíblia ela já nos garante que o tempo que nós estamos vivendo já deu início. Nós já estamos vivendo o princípio das dores. Isso já está acontecendo. A tribulação não está acontecendo porque a igreja está ainda na terra. Então algumas coisas só vão se dar início, sequência, depois que a igreja for arrebatada. Mas os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, são dias perigosos, são dias de intensa atividades malignas. Mas eu estava meditando sobre isso essa semana. Enquanto eu estava meditando, o Espírito Santo falou, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo a seguinte afirmação que eu quero trazer para você. O Senhor me disse que em difíceis para o seu povo na terra, foram tempos aonde o seu povo desfrutou mais intensamente do ministério dos anjos. Então, nesses tempos difíceis, a igreja, o corpo de Cristo, vai experimentar com mais poder, com mais glória, com mais frequência da ação dos anjos do Senhor. Eu quero te dar uma boa notícia: os anjos do Senhor estão aqui nessa noite. Eles estão aqui. Diga, os anjos do Senhor estão aqui. De novo, diga, os anjos do Senhor estão aqui. Então, o Espírito do Senhor me instruiu para que eu pudesse colocar a ênfase nessa noite sobre isso, sobre o ministério dos anjos, como que os anjos ajudam o povo de Deus em dias difíceis, em tempos difíceis, o que você tem que fazer para liberar os anjos do Senhor trabalhando em seu favor. Você quer receber essa palavra? Então, em nome de Jesus, abra sua Bíblia, Salmo capítulo 34, mas eu queria ler esse texto em pé com você. Eu queria que toda a igreja se colocasse em pé, nesse momento. Todos vocês se coloquem em pé. Salmo capítulo 34, versículo 7. Muda essa versão que não está na minha versão aí, tá bom? Coloca aí na minha versão, por favor. Isso, obrigado. Então o Salmo 34, o versículo 7, nós ainda estamos falando sobre fortalecidos para tempos difíceis. Mas onde que em tempos difíceis, eu e você, a igreja, o corpo de Cristo na terra, nós temos ao nosso favor os anjos do Senhor. Sabe, eu quero que você se empolgue com a sua palavra. Porque tem anjos do Senhor ao seu redor, tem anjos do Senhor ao nosso redor, tem anjos do Senhor nessa noite aqui neste lugar. E o texto de Salmo capítulo 34, o versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor, ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu queria que nós lêssemos forte essa declaração da palavra. Seja agora bem fervoroso, bem intenso. Vamos ler esse texto. 1, 2, 3 e já. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então diga assim: o anjo do Senhor está acampado ao meu redor para me livrar. Você recebe esta palavra? Pai, em nome de Jesus, me ajuda pelo poder do Espírito Santo a pregar além da minha capacidade.
Eu confio na habilidade, na unção e no poder do Espírito Santo para transmitir a tua palavra com unção e poder. Em nome de Jesus, eu oro por corações abertos. Eu oro por mentes que estejam focadas para receber. Pai, em nome de Jesus, eu creio, enquanto eu estiver hoje pregando, falando dos anjos, os anjos do Senhor vão estar ministrando aqui hoje. Anjos já estão em atividade, liberando agora bênçãos, liberando cura, liberando tudo aquilo que é necessário. Pai, eu te dou graças porque em tempos de intensa atividade demoníaca, eu creio que também é um tempo de intensa atividade angelical a favor da igreja. E graças te dou, Senhor, por isso nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Você pode se assentar. Então, o anjo do Senhor acampa-se. Ele está acampado, ele está montando guarda, vigilante. Ele está ao seu redor. Ele está ao seu redor. Ele está ao redor da sua vida, da sua família, do seu trabalho. Ele está ao redor desta igreja. Ele acampa-se ao redor dos que o temem. Então, é muito importante. Se você quer, em tempos difíceis, desfrutar do ministério dos anjos, a Bíblia diz que ele acampa-se ao redor dos que o temem. Então é necessário que para esse tempo a gente ande em temor ao Senhor. Agora, temor não significa ter medo de Deus. Talvez algum tempo atrás no Brasil foi enfatizado de forma errada o temor ao Senhor, e as pessoas criaram um medo de Deus. E hoje nós percebemos uma geração que eles foram ensinados, e isso é bíblico, que Deus é nosso Pai, que nós podemos ter intimidade com Ele, que Ele nos ama, temos acesso à sua presença, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Mas parece que caiu-se no outro extremo, e perdeu-se o temor ao Senhor, reverência, o tratar Deus e a sua palavra em santidade, saber que Deus não é comum. Então temer a Deus é você saber o que é andar no temor do Senhor. É você saber que você não pode andar, viver, se comportar de qualquer maneira. Sua vida requer uma vida de obediência à palavra, obediência a Deus, uma vida de santidade. Então, quando você anda nessa vida de temor ao Senhor, os anjos do Senhor estarão ao seu redor para livrar você, para guardar você, para proteger você. Então nós podemos ver de Gênesis a Apocalipse todas as atividades angelicais, mas eu quero destacar algumas coisas para nós nesta noite. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, ainda falando sobre os anjos, está falando sobre os anjos e diz que não são todos eles, está falando dos anjos, espíritos ministradores. Então os anjos, qual é a função dos anjos? Ministrar. Diga assim, os anjos, diga forte, os anjos são espíritos ministradores. Então, talvez por causa, às vezes a gente vai levando a vida cristã de modo muito natural e nós nos esquecemos ou negligenciamos o aspecto sobrenatural. Mas dentro do aspecto sobrenatural que envolve o corpo de Cristo, nós temos anjos ministrando em nosso favor. E a Bíblia diz que eles são enviados. E eu creio que anjos foram enviados para este lugar aqui. Anjos foram enviados para este culto aqui hoje. Eles são enviados para serviço. Eles têm um serviço, eles têm uma tarefa, eles têm um propósito. São enviados para serviço a favor
dos que hão de herdar a salvação. Então os anjos, eles servem a nosso favor, porque nós somos aqueles que vão herdar a salvação. Então esses espíritos ministradores estão ao nosso redor. Tem anjos agora mesmo ao nosso redor. E o que eles vieram fazer aqui? Vieram prestar um serviço. Agora esses anjos, eles não estão disponíveis somente aqui no domingo, neste lugar. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Meu irmão, 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano, tem espíritos ministradores. Tem espíritos ministradores perto de você, ao seu redor, para servir você. Estão ali de prontidão. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Tire da sua mente aquela imagem que se tem das artes barrocas ou de filmes de desenho, daqueles anjos pequenininhos, gordinhos, com cabelo enroladinho, com aquelas asinhas pequenas, voando ao redor de novo. Nós estamos falando de são poderosos, são magníficos, são grandes. São seres que, se os nossos olhos físicos pudessem enxergá-los, nós tremeríamos de medo, cairíamos desmaiados, porque eles carregam a glória de Deus. E esses grandalhões estão por aí ao nosso redor, para te guardar, para te proteger, para te livrar. Então Hebreus 1,14 diz que eles são espíritos ministradores. Eles ministram alguma coisa para nós. Anjos estão envolvidos na atividade de nos proteger. Nós somos protegidos por anjos de Deus. Talvez você, pastor, você acredita que existe anjos da guarda? Meu irmão, se a Bíblia diz que o anjo acampa-se ao meu redor, ele está fazendo o que ali? Dormindo? Não, ele está guardando. 24 horas. Ele protege. Os anjos, o seu deles é nos proteger. Outro, nos livrar. Existem livramentos que a gente não vê porque anjos estão trabalhando. Então os anjos do Senhor estão envolvidos na atividade de proteger o corpo de Cristo, envolver os fiéis, envolver aqueles que temem ao Senhor. Os anjos de Deus sempre vão estar presentes ao seu redor quando você estiver pregando o evangelho para alguém, porque os anjos também estão envolvidos na obra da salvação. Enquanto você está envolvido em pregar a palavra de Deus para alguém, enquanto você está envolvido em ir na casa de alguém e ali pregar o evangelho, saiba de uma coisa: você não está indo sozinho ali, tem indo com você para garantir que você vai bem, que você vai chegar bem, para garantir a sua proteção do início e fim, para garantir o seu livramento e para garantir que tudo ocorra bem, para que você esteja ali. Anjos de Deus estão envolvidos em trazer para mim, para você, provisão. Eles estão envolvidos em trazer provisão, provisões sobrenaturais que chegam para nós, chegam através dos anjos do Senhor, porque a Bíblia diz que eles são enviados para isso. Eles são enviados para ministrar. Eles são enviados trazendo as bênçãos de Deus, fazendo que essas bênçãos cheguem para nós. E esses anjos estão aqui. Eles estão com as suas mãos carregando. Eles têm como que serve, onde coloca as coisas, bandeja. E nessas bandejas estão ali coisas, eu posso ver pelo Espírito, como que de ouro, de prata, e são as bênçãos que eu e você queremos e buscamos. E os anjos do Senhor já estão espalhados aqui por este lugar, e eles estão só observando aqueles que estão crendo na palavra, aqueles que estão recebendo. Eles vão começar a distribuir aqui estas bênçãos.
Os anjos do Senhor estão envolvidos na atividade de ministrar curas, milagres, sinais e prodígios. Eles se envolvem nessas atividades. Os anjos do Senhor também estão envolvidos na atividade de ministrar juízo. Eles são instrumentos de Deus para trazer juízo. Então, eles são espíritos, não são de carne e osso, mas são espíritos ministradores. Eles são enviados. Deus envia, é o que diz lá, Salmo 91, o versículo 11. Olha só o que diz, 91, o versículo 11 e o versículo 12, diz assim: porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu... Meu irmão, Deus dá ordem a anjos a teu respeito. Deus chama anjo fulano de tal. Vá lá hoje em Rio das Ostras, na Igreja Batista Ebenezer, e comece a liberar isso para aquela pessoa, para aquele povo. Meu irmão, se alguém está crendo aqui que eu estou pregando nessa noite, se prepare, porque bênçãos estão sendo ministradas aqui. E dá mais retorno, por favor. Porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Diga para quem está do seu lado: Deus dá ordem aos anjos a teu respeito. Agora diga assim: Deus dá ordem aos anjos a meu. Então tem anjos aqui hoje para tratar das suas coisas, dos seus negócios, da sua vida, para resolver os seus problemas. Vamos, pegue isso. Está na hora de vocês começarem a se animar nesse culto. Agora veja, porque os seus anjos, Ele dará ordens a seu respeito. Para quê? Para que guardem você, guardem você, guardem. Agora veja, a Bíblia não diz que Deus dá ordem a um anjo. Tem, meu irmão, é no mínimo um anjo, mas você pode ter certeza que ao seu redor, se você está andando no... tem anjos no plural ao seu redor. Então, em tempos difíceis, nós temos os anjos do Senhor. Em tempos difíceis, nós precisamos acessar o sobrenatural, liberar os nossos anjos. Diga assim: liberar os meus anjos. De novo, liberar os meus anjos. Então ele diz: para que guardem você, é pessoal, é você, em alguns dos seus caminhos. Hein? Forte, hein? Todos os seus caminhos tem anjos do Senhor ali. Todos. Versículo 2. Agora veja como os anjos vão fazer. Como eles fazem. Como eles executam a tarefa. Eles, os anjos, os sustentarão. Você imagina esses seres, espíritos ministradores, fortes, poderosos, grandes, sustentando eu e você nas mãos. Para quê? Para que você, pega isso, para que você, agarre essa palavra, meu irmão, é para você, para que você não tropece em alguma pedra. Então existem anjos ao nosso redor. Eles estão acampados, eles estão em posição de guarda. Você pode não vê-los, mas a gente não anda por aquilo que vê, a gente anda por aquilo que crê. Você vê-los e você não precisa senti-los. Você não precisa nem sequer se comunicar com eles, porque a Bíblia não nos ensina a fazer orações para anjos, nos comunicar com anjos. Mas eles estão aqui, eles estão ao seu redor, eles estão acampados aí, eles estão ao nosso redor ouvindo, eles estão percebendo e eles agem em nosso favor. Eles nos sustentam para que eu e você, em tempos difíceis, em tempos trabalhosos,
em tempos onde há uma intensa atividade maligna, eles nos sustentam para a gente não tropeçar. Diga bem forte: eu não vou tropeçar, porque tem anjos do Senhor me sustentando. Então nós precisamos estar consciente da presença dos anjos do Senhor nesse tempo, porque nós estamos vivendo um tempo que precisamos de proteção para nós, precisamos de proteção para a nossa família, precisamos de livramento, precisamos que as coisas sobrenaturais estejam acontecendo. Então eu quero te mostrar 2 exemplos no livro de Atos, de como que os anjos participaram para proteger, para livrar. E depois eu quero te encerrar mostrando para você o que você deve fazer para liberar os seus anjos. Em Atos capítulo 12, fortalecidos para tempos difíceis. Tempos difíceis, eu declaro, meu irmão, nós vamos começar a provar do ministério dos anjos no nível que a gente ainda não provou. Você vai começar a provar da atividade dos anjos num nível que você ainda não provou. Eu declaro em nome de Jesus, anjos do Senhor trabalhando aqui nessa noite. Eu declaro os espíritos ministradores agora ministrando sobre aqueles que creem, sobre aqueles que recebem, ministrando cura, ministrando provisão, ministrando respostas de oração. Eu declaro nesta noite anjos do Senhor indo já à tua frente, abrindo os caminhos, preparando as coisas, para que quando você chegue lá, já está pronto, já está feito. Eu declaro o anjo do Senhor trabalhando em favor desta igreja, deste ministério. Praga nenhuma chegará, nada vai acontecer, porque anjos do Senhor estão guardando, estão protegendo. Os guardiões da unção do Espírito Santo estão por aí para proteger esta igreja, proteger a visão, e tudo vai acontecer, tudo vai acontecer. Mas em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim, 12, Atos 12, a partir do versículo 1 diz assim: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns para os maltratar. Perceba, a igreja estava passando por um tempo difícil, tempo de ameaça. Versículo 2, mandou dar a espada Tiago, irmão de João. Versículo 3, vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro, simplesmente porque isso agradava as pessoas. Ele não tinha nenhuma acusação, não tinha nada contra Pedro, mas como ele percebeu que isso agradava os outros, então vai Pedro também. E eram os dias dos pães sem fermentos. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados para cada uma, ou seja, 16 soldados, para o guardarem. A intenção de Herodes, ou seja, ele já tinha matado Tiago, já tinha mandado matar a espada Tiago. Ele prende Pedro, porque isso agradava os judeus. E ele tinha uma intenção nisso. A intenção era apresentá-lo ao Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração, Anjos vão estar trabalhando onde há oração. Os anjos do Senhor sempre vão estar em movimentação aonde existe oração. Havia oração incessante a Deus.
por parte da igreja a favor dele. Versículo 6. Na noite anterior, ou eu gostaria de colocar numa linguagem moderna, nos últimos minutos do segundo tempo, na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, vamos, me ajuda, Pedro dormia. Irmão, que tipo de gente dorme sabendo que vai morrer no dia seguinte? Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eles queriam garantir que Pedro não ia desaparecer, que Pedro não ia sumir, que Pedro não ia conseguir fugir, que os cristãos... Meu irmão, mas deixa eu dizer algo para você. Quando tentarem parar você... Não, vocês não estão crendo em nada hoje. Quando você está fazendo o que Deus quer que você faça, Pedro estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Quando você está dentro da vontade de Deus, quando você está dentro do objetivo de Deus, podem tentar parar você, paralisar você, podem tentar fazer o que quiserem, mas você pode dormir, você pode descansar, porque não existe força humana, não existe estratégia humana que possa paralisar um homem ou uma mulher no centro da vontade de Deus. Não tem como. Por isso que Pedro dormia. Bom, eu estou dentro da vontade de Deus. Mas a igreja orava. A igreja estava orando. E aquela oração moveu o sobrenatural. Porque nós precisamos compreender esse princípio. Orações estão movendo o sobrenatural de Deus. As orações que têm sido feitas na vida desta igreja, de segunda a sexta, na oração da madrugada, das 5 da manhã às 6 da manhã, está movendo, 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 está movendo. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Eu vou ler de novo. Eis, porém, que sobreveio lá no meio dos dois soldados, das sentinelas, daquela turma toda, não foi poderosa o suficiente para parar o anjo do Senhor. Sobreveio o anjo do Senhor. Diga comigo, sobreveio o anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor veio sobre, de cima, veio sobre aquilo. Veio para governar aquilo, mudar aquilo. E uma luz iluminou a prisão. Agora, eu preciso que você entenda que o versículo 7 está conectado ao versículo 5. No versículo 5, a gente vê a igreja fazendo o quê? Orando. Mas no versículo 7, a gente vê o anjo chegando. Então, como é que nós liberamos os anjos para agir em nosso favor? Diga bem forte, oração. Então, aqueles que oram, recebem essa palavra. Aqueles que oram, tem anjos do Senhor trabalhando sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Ei, pode ser que em algum momento algumas coisas fiquem aprisionadas, mas a qualquer momento sobrevém um anjo do Senhor naquele problema ali, ó.
Eu declaro o anjo do Senhor sobrevindo nas suas finanças, anjo do Senhor vindo sobre a sua saúde hoje, vindo sobre a sua família hoje. Eu declaro anjos do Senhor vindo sobre situações e causas impossíveis. Ei, anjo do Senhor sobrevindo agora nos hospitais, pessoas que estão desenganadas. Nós liberamos anjos do Senhor. Então veja, Pedro, a igreja estava passando por um tempo difícil, tempo de ameaça, mas ela sabia que ela tinha a favor dela os anjos do Senhor. Continuando o versículo 7, o anjo tocou do lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Agora pegue isso. Então as correntes caíram. As correntes caíram da mão dele. Sobrenaturalmente, sem ajuda de nenhum homem, sem força própria de Pedro, mas porque o anjo do Senhor chegou ali. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você, recebe isso. Quando o anjo do Senhor chega nessa causa, não depende de que pessoas te ajudem, não depende da sua força, mas quando o anjo do Senhor está envolvido na sua vida, nos seus negócios, coisas que estão presas, miraculosamente essas cadeias vão cair por terra, as coisas vão acontecer, vai dar certo, boas coisas vão chegar para a sua vida. Pastor, eu não sei explicar como isso aconteceu. Eu vou te explicar como isso aconteceu. É porque nessa situação sobreveio um anjo do Senhor, ele começou a agir ali, ele começou a mover ali, ele começou a resolver aquilo que você não podia resolver. Sabe por quê, irmão? Porque nós não estamos abandonados aqui nessa terra. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito, nós temos o nome de Jesus, nós temos o sangue de Jesus, mas está na hora da igreja entender que nós também temos os anjos do Senhor. Então caíram as correntes. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. E assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Versículo 9. Então saindo Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Pedro não sabia se era sonho, se era visão, se estava acontecendo, se não estava. E ele pensava que era uma visão. Versículo 10. Agora, pega o versículo 10, por favor, em nome de Jesus. Depois de terem passado primeiro e segundo o quê? Aqueles que estavam ali para impedir não puderam fazer nada quando o anjo do Senhor entrou em ação. Você quer uma palavra? Aqueles que estão trabalhando contra você não podem fazer nada quando os anjos do Senhor começam a trabalhar em teu favor. Aqueles que tramam contra você, aqueles que fazem contra você, aqueles que planejam contra você, quando os anjos do Senhor, eu estou dizendo, quando os anjos do Senhor estão envolvidos na tua vida, nos teus negócios, estão envolvidos nas coisas que você faz, ninguém, nada, força nenhuma poderá impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, veja quantos desafios no âmbito natural Pedro precisava vencer para sair daquela situação. Mas veja, quando o sobrenatural entra em ação, aquilo que era difícil acontece fácil.
Depois que eles passaram, depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Agora, agarre isso. O qual se abriu de que jeito? De novo. O qual se abriu? O qual se abriu? Meu irmão, você acredita que tem anjos ao seu redor, andando perto de você, para que quando você chegar em situações, chegar em circunstâncias, simplesmente as portas se abram automaticamente para você passar? Então os anjos, você imagina se Pedro e a igreja naquele momento tivesse que montar uma estratégia, né? Vamos conseguir alguns maçarico, algum pé de cabra, vamos abrir esse portão, vamos arrombar isso. Sabe, irmãos, a gente tem que começar a entender que o nosso esforço maior não é no natural. Nós estamos tentando obter resultados de modo natural, com estratégias naturais. Mas quando a igreja estava passando por um tempo difícil, e Pedro estava preso, e no outro dia ele seria apresentado ao povo e ele seria morto, igual Tiago. A igreja não fez uma reunião. O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Vamos contratar um advogado. Olha, eu conheço o juiz que trabalha ali na comarca. Não, eles não fizeram nada disso. Eles fizeram o quê? Aquilo que resolve. Eles foram direto tocar no sobrenatural. E a Bíblia diz que eles oraram. Eles oraram. Meu irmão, está aí uma reunião de oração que eu queria ter ido. Eles estavam orando. Em outro lugar tinha o sobrenatural de Deus acontecendo. Eles estavam orando lá, mas lá na prisão a Bíblia diz que sobreveio um anjo, iluminou aquela prisão. As correntes caíram, passaram pela primeira e a segunda sentinela, chegaram no portão de ferro que dá acesso à cidade. A Bíblia diz que o portão se abriu automaticamente. Pedro passou e a igreja orando. Entenda algo, você não pode parar de orar. Você tem que perseverar na oração, porque quando você continua orando, as coisas vão estar acontecendo. Eles estavam orando, eles não estavam vendo nada, eles não sabiam de nada que estava acontecendo, mas era a oração ali que liberou o anjo lá. São as suas orações que vão liberar anjos para irem nos lugares que você não pode ir. São as suas orações que vão liberar anjos para executar tarefas que você não pode executar. São as suas orações que vão fazer com que os anjos abram portas, quebrem cadeias, faça você passar por 1, por 2, por 3, por 4, aonde que for, porque aquele que teme ao Senhor tem os seus anjos ao redor, trabalhando. Nós estamos orando aqui de segunda a sexta, e tem coisas acontecendo para tudo quanto é lado, igreja. O portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saiu, pronto, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Afastou dele visivelmente, mas continuou do lado dele. Você não vê, você não sente, você não pode tocar, mas a Bíblia garante que agora mesmo, nesse exato momento, ao redor de cada um de nós, meu irmão, imagina quanto anjo tem aqui nessa noite, quanto dos anjos nós temos, e você pode ter certeza, porque eu estou falando deles, mais vieram aqui nessa noite. Tem um número extra de anjos aqui hoje, para fazer algumas coisas acontecerem aqui.
Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo. O Senhor enviou o Senhor enviou. Agora você sabe que o que acontece aqui na terra depende de mim, de você. Você sabe disso. Porque você sabe que aquilo que a gente liga na terra é ligado aonde? Então, o Senhor enviou, porque havia uma igreja ligando essa atividade, ligando esse sobrenatural, liberando o sobrenatural, liberando anjos para trabalhar. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou do quê? Da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judeu. Então, anjos do Senhor trabalham ao nosso favor em tempos difíceis. Diga isso: anjos do Senhor trabalham em meu favor, em favor da minha vida, da minha família, da minha saúde, do meu trabalho, da minha igreja, da minha cidade, da minha nação. Anjos do Senhor estão trabalhando. Sabe, tem uma oração que nós fazemos aqui na oração da madrugada, todos os dias, de segunda a sexta, quando oramos pelo Brasil. Senhor, que sejam liberados teus poderosos anjos por toda esta nação. Agora em Atos capítulo 27, queria que você abrisse lá. Atos capítulo 27, quando Paulo está preso e sendo levado para Roma, a sua embarcação, a embarcação onde ele estava, vai passar por um perigo, vai passar por uma situação perigosa, podendo naufragar. E aí a palavra do Senhor diz no versículo 20, Atos capítulo 27, versículo 20, diz assim: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade. Então veja, eles estavam há dias nessa situação, a deriva, não tinha sol, não tinha estrela, era tempestade, a ponto de que saiu deles, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Eles já estavam certos: nós vamos morrer aqui, acabou para nós. Versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Versículo 22, mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente uma vida. Agora, irmãos, veja, como é que Paulo sabia que nenhuma vida se perderá? Versículo 23, pegue isso. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo. Anjos estão trabalhando em nosso favor em tempos difíceis. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo. Versículo 24, dizendo, então o anjo trouxe uma mensagem. Anjos são mensageiros dos céus. A gente vai ver a Bíblia inteira, anjos trazendo mensagens para os homens e mulheres de Deus. Paulo, não tenha medo. Foi a mensagem do anjo.
É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Então, por causa da presença de Paulo naquele navio, todo mundo ia viver. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Você tem que entender que tem um monte de gente que está perto de você, que não crê em Deus, não crê na palavra, não crê em anjo. Mas só porque você está ali perto, elas estão perto de você, elas recebem livramento na sua sombra. Você é guarda-chuva para muita gente. Todos aqueles não criam, mas estavam no mesmo barco que Paulo estava. Então, ia todo mundo na sombra de Paulo, na fé de Paulo, nas promessas de Paulo. Versículo 25. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Então a gente viu aqui nessas duas passagens, Atos capítulo 12 e depois Atos capítulo 27, dois momentos em que o povo de Deus está passando por tempos difíceis, tempos perigosos, tempos de ameaça. E naquele tempo difícil, naquele tempo de ameaça, os anjos do Senhor estavam ali trabalhando ao favor do povo de Deus. Meu irmão, esses anjos, eles não foram embora para o céu, eles continuam aqui na terra. Os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Agora nós precisamos entender como que a gente pode cooperar com os anjos. Como que nós podemos trabalhar junto com os anjos. E eu queria que colocasse aqui agora Salmo 103, versículo 20, mas colocasse para mim na revista corrigida. Salmo 103, o versículo 20, é um texto que vai mostrar para nós, olha só: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder. Não pense em anjos como um ser frágil. O mundo retrata anjo de um modo que não é bíblico. A Bíblia diz que eles são magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, como a gente já leu lá no Salmo 91, e Deus dá ordens ao nosso respeito, e os anjos cumprem essas ordens. Agora veja, eu quero a parte final: obedecendo a voz da sua. Então, eu quero que você entenda aqui, porque a palavra, a Bíblia escrita, ela não tem uma voz. Agora, nós, pegue isso, somos nós, sou eu e você, que devemos dar voz à palavra de Deus. Diga bem forte: eu tenho que dar voz à palavra de Deus. De novo, eu tenho que dar voz à palavra de Deus. Agora, não precisa abrir, mas veja se isso não está alinhado com aquilo que a gente já sabe. Jesus falando: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo que disser será feito. Amém? Agora veja, os anjos, meu Deus do céu, os anjos estão ao nosso redor. E vem aqui 5 homens: pastor Cláudio, Fabiano, pastor Genilton, Marquinho, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, tá bom, acho que dá. Forme um círculo aqui ao meu redor. Vem Silvana aqui também, vem Patrick aqui também, fica alguém aqui na minha frente. Eu quero, então, eles são os meus anjos. Amém? Não, então, eu não estou vendo eles. Eu estou vivendo meu dia. Eu vou andando.
Eu vou vivendo. Eu vou no mercado. Eu venho para a igreja. Eu vou na praia e eles estão lá comigo. Agora ouça isso. Eu vou continuar andando. Meus anjos andem. Agora ouça. Eles estão ao meu redor. E eles podem ouvir o que eu falo. Quando eu falo dúvida, medo, incredulidade, eles não podem fazer nada. Mas quando eu começo a abrir a minha boca, falando a palavra de Deus, eles devem obedecer a voz da palavra. Então é mais ou menos assim: Pai, eu creio que o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades. Vai, agora vocês vão. Não, vocês vão, tem que ir, vai. Não, só os dois, eu não liberei todos os anjos não. Vão os anjos, vão lá. Façam o que eu disse. Eu continuo dizendo assim: eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vai, anjo. Pai, graças te dou, porque de acordo com a tua palavra, a resposta da minha oração está chegando. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, porque a tua palavra diz que os anjos do Senhor estão me livrando, estão me protegendo. Então ouça, obrigado irmãos, podem sentar vocês. Então ouça, olhe para mim. Os anjos do Senhor estão ao seu redor, mas eles só entram em ação. Eles só entram em ação quando eles ouvem da sua boca. Quando eles ouvem da sua boca, eles obedecem à voz da palavra. Então eles estão aqui, eles estão esperando. Vamos ouvir o que eles vão dizer quando nós falamos, quando nós oramos. Eles pegam isso e saem para fazer, para executar essa tarefa. Diga assim: os meus anjos, diga, obedecem à voz da palavra. De novo, diga assim: os meus anjos estão ao meu redor, enviados por Deus, designados desde o meu nascimento, para estarem perto de mim, me protegendo, guardando, livrando, abrindo meus caminhos. Eles estão ao meu redor, mas eles entram em ação quando eu abro a boca, falo a palavra. Esses anjos precisam obedecer. De novo, obedecer a palavra que eu falei. Então quando você fala medo, quando você fala dúvida, quando você fala incredulidade, volta aqui os meus anjos aqui. Não. Fica aqui. Quero vocês daqui, ó. Se eu falo medo, eles não vão a lugar nenhum. Eles são magníficos em poder, mas eles não vão se mover com palavras de medo, dúvida e incredulidade. Sabe por que eu estou fazendo isso aqui? É para mostrar para você que tem um tanto de anjo perto de você,
ao seu redor, calma, esperando você abrir a boca e falar a palavra. Mas se o que sai da sua boca é medo, eles não vão a lugar nenhum. Eles não se movem por palavras de medo. Dúvida, eles não vão sair daqui. Eles não vão obedecer. Incredulidade. É por isso que Jesus falou assim que as minhas palavras são espírito e vida. Provérbios 18, 21 diz que morte e vida estão no poder da língua. Então, os anjos estão ao nosso redor para trabalhar em favor da vida. Ministrar para mim, para ministrar na minha vida, provisão, cura, libertação, livramento, proteção, milagres. Mas eles não vão se mover do lugar até que eles me ouçam falando a palavra. Eles vão ficar ali, esperando. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Se você parar de andar no temor do Senhor, volta para o seu lugar. Você começar a andar em pecado, volta para o seu lugar. E você começar a ignorar a palavra de Deus, e você começar a desprezar as coisas espirituais, eles só vão ficar ao redor daqueles que o temem. Tem que andar no temor do Senhor. Nós temos que orar. Nós estamos orando e os anjos estão trabalhando. Nós estamos confessando a palavra e os anjos estão trabalhando. Você não está vendo, mas os anjos estão trabalhando. Você não está sentindo, mas os anjos estão trabalhando. Não depende de você ver, não depende de você sentir. Só creia. Creia com o coração e fale com a boca. Vamos ler juntos o Salmo 103. Você pode ficar em pé já. Em tempos difíceis, nós temos os anjos do Senhor. Então diga assim: eu tenho os anjos do Senhor ao meu redor. Eles estão trabalhando ao nosso redor. Estão trabalhando. Eu quero que a igreja leia comigo esse texto bem alto, bem forte. 1, 2, 3 e já. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Diga assim: obedecendo a voz que eu dou a palavra de Deus. De novo, obedecendo a voz que eu dou a palavra de Deus. Então dê voz à palavra de Deus, e os seus anjos vão trabalhar para você. Seus anjos vão trabalhar por você. Você pode levantar as suas mãos agora em nome de Jesus. Tempos difíceis, nós temos os anjos do Senhor. Então diga assim: eu tenho os anjos do Senhor ao meu redor. Eles estão trabalhando ao nosso redor. Estão trabalhando. Eu quero que a igreja leia comigo esse texto bem alto, bem forte. 1, 2, 3 e já. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Diga assim: obedecendo
a voz que eu dou a palavra de Deus. De novo, obedecendo a voz que eu dou a palavra de Deus. Então dê voz à palavra de Deus, e os seus anjos vão trabalhar para você. Seus anjos vão trabalhar por você. Você pode levantar as suas mãos agora em nome de Jesus.